Então, dando continuidade agora à nossa segunda aula sobre relé de distância, tá? Na aula 1 a gente tinha parado aqui nesse exercício aqui, tá? Para interpretar aqui como que o relé de distância tem que operar em conjunto aqui com o relé direcional. E a gente parou agora a gente continua aqui com a classificação, tá? Dos relés de distância, tá? Que pode ser nessas três aqui, que são as principais, né? As que a gente mais vê ali nos livros, que é o relé de impedância, o relé MHO, ou relé de admitância, e o relé de reatância, tá? Então lembra que eu falei na aula passada lá, no plano geométrico lá R mais JX ali, para definir as zonas de atuação ali do relé? Então, basicamente a gente tem, para cada um desses relés aqui, a gente tem zonas diferentes de atuação no plano R mais JX, tá? Da impedância complexa aqui do real e complexa aqui do relé. Tá? O primeiro caso aqui é o relé de impedância, tá? Ele lembra daquele exercício que a gente fez na aula passada, onde a gente descobriu que o relé ele tinha que atuar para qualquer valor de impedância menor que 5,8, se não me engano, alguma coisa assim. Se fosse um relé de impedância, tá? Ele ia ter essa característica aqui, e aqui o 5,8 ia ser na borda aqui, né? Aqui onde seria o raio aqui dessa circunferência aqui, né? Com o centro aqui na posição 00. Então, para qualquer valor de impedância aqui, não importa o sentido do fluxo de potência, né? Para qualquer valor em qualquer ponto aqui que essa impedância esteja aqui do plano R mais JX, né? Se o valor for menor ou igual àquele valor de impedância, né? Ou seja, se ele estiver dentro dessa região achurada aqui, então o relé ele atua, tá? Se o relé estiver lendo uma impedância cujo módulo esteja fora dessa região achurada, né? Ou seja, esteja mais ou menos por aqui, então significa que está fora da zona de atuação dele, ele não vai atuar, né? Agora, se a impedância ela estiver muito distante aqui do círculo, aqui estiver muito fora do círculo, significa que o relé está lendo uma impedância muito alta, e isso caracteriza uma situação normal, né? Que ele está alimentando normalmente uma carga. Então não é uma situação de curto-circuito, onde a impedância seria a impedância da própria linha, né? Daí cairia dentro do círculo. Mas, se estiver muito fora do círculo, significa que ele está lendo a impedância de carga, logo ele nunca vai atuar, né? Para a impedância normal da carga, porque é a situação normal do sistema. Já o relé de admitância, tá? Ele atua para valores dentro da circunferência também, mas percebam que a circunferência aqui ela tangencia a origem aqui, tá? do sistema R mais JX, e para qualquer valor aqui dentro desse círculo aqui, né? Qualquer valor de impedância que esteja dentro desses valores aqui, delimitado por esse círculo, o relé não vai atuar. E se ele é um valor fora aqui da circunferência, né? Fora da região achurada aqui, aí ele vai atuar. Aliás, se ele ler dentro aqui, qualquer valor dentro da circunferência, ele atua, e se ele ler fora da circunferência aqui, no caso, ele não vai atuar, né? Vai ser uma situação normal. Já o relé de reatância, tá? Ele é feito aqui dessa forma geométrica, nesse retângulo aqui. Para qualquer valor que ele ler dentro do retângulo aqui, ele vai atuar, tá? Ou seja, para qualquer valor de reatância menor ou igual a essa constante aqui, tá? Que é definida por essa linha reta aqui, ele vai atuar. E se a reatância que ele estiver lendo estiver fora desse quadrado aqui, né? For maior que essa constante aqui, aí ele não vai atuar, tá? Já esse aqui é uma forma geométrica um pouco mais esquisita aqui, tá? Ele é chamado também de relé de quadrilateral. E para qualquer valor de impedância dentro desse ponto aqui, dessa figura geométrica aqui que o programador moldou aqui, né, no relé digital, ele vai atuar. E se a impedância estiver fora aqui, no caso, ele não vai atuar. Eu gostaria de lembrar uma coisa importante, tá? A gente ainda tem em funcionamento vários relés aqui que são do tipo eletromecânico, tá? Essas três primeiras funções aqui, relé de admitância, de reatância e de impedância, elas podem ser implementadas perfeitamente ali por relés eletromecânicos e pelos novos relés, já que há muito tempo, né, todos os relés novos que são fabricados são só os digitais, né? Os eletromecânicos eles estão ainda operando porque ainda funcionam, né? Mas sempre que um relé é substituído, ele é sempre substituído por um relé digital, né? Que é ou microcontrolado também, né? Relé que se faz ali, né, a coordenação, a operação dele através de programação. Então, essas curvas aqui no relé digital, elas são feitas através de programação. Tu entra lá com os valores da impedância da linha, os valores da impedância de atuação, né, com os RTCs, RTPs, aí tu consegue fazer esse lugar geométrico aqui no plano das impedâncias, né, para ele atuar. Né? Pode fazer qualquer um desses aqui, mas esse último aqui só com relé digital, tá? Só via programação. Então o relé eletromecânico ele não te permite ainda ter essas outras possibilidades ali que são utilizadas ali em sistemas elétricos especiais, né? Em casos especiais ali de projeto. Então a escolha, tá, de um ou de outro relé aqui de distância depende das características do sistema elétrico em questão, né? O projetista vai ver qual dessas opções melhor se adequa ao sistema que ele vai estar projetando, e isso a gente vai ver melhor ali depois nas próximas aulas, tá? No plano R mais JX, tá? Começando pelo relé de impedância, tá? Que é esse primeiro aqui.
No plano R mais JX, ele representa uma circunferência centrada na origem, tá? Então, o módulo da impedância é o módulo desse vetor aqui, né? O módulo de Z. Quanto maior o módulo da impedância, menor o do curto-circuito. Ou seja, impedâncias elevadas representam a situação normal de carga. E que nem eu tinha falado antes. Se o relé estiver além de uma impedância que estiver muito fora desse círculo aqui, ela representa a impedância da carga e ele não vai atuar. Se ele estiver além de uma impedância aqui dentro, é porque ele está além da própria impedância da linha, né? Ou seja, eu tenho um caso de curto-circuito. Então ele vai atuar. Tá? Então aqui são as regiões de fora do círculo, aqui, região de não operação, né? Fronteira, região de operação, e dentro do círculo, região de operação. Aí agora a gente pode também dividir o relé em zonas de atuação, tá? Aqui ele tinha só uma zona de atuação, tá? Atua aqui dentro, não atua aqui fora. Agora eu posso ter outras zonas de atuação. Tá? Geralmente os relés de distância eles possuem 3 zonas de atuação, tá? A primeira, a segunda e a terceira, né? Z1, Z2 e Z3. Cada zona é definida pelo seu círculo aqui. Também poderia ter uma quarta zona de atuação, mas geralmente são 3, tá? E o que acontece aqui, ó, para cada zona de atuação, para cada valor de impedância aqui que ele lê, ele vai ter um determinado tempo de atuação. Normalmente o que se faz, tá, quando a impedância ela é muito pequena, ou seja, ela está dentro do círculo Z1 aqui, a atuação do relé é instantânea. Ou seja, ele substitui a função, que seria a função 50, né, do relé, lá, né, quando a gente utiliza as duas proteções 50 e 51, né, então a função 50 seria equivalente aqui à operação dentro do Z1, que é a operação instantânea. Já se a impedância que ele estiver além estiver dentro desse círculo Z2, ou seja, dentro dessa parte aqui, tá? Aí ele vai cair dentro da temporizada. O relé vai demorar, por exemplo, de 0,15 a 0,5 segundos para atuar, né? São valores típicos aqui. E se cair dentro da terceira, tá? Dessa terceira zona aqui, que é uma zona de impedância maior, ou seja, ele significa que o relé está lendo um valor de corrente elétrica menor, aí a temporização aqui fica de 0,4 até 1 segundo, tá? Normalmente, as zonas Z2 e Z3 são usadas como retaguarda, tá? Para a operação de algum relé, caso ele não atue. E a primeira zona é a zona de proteção principal do relé, que é para atuação instantânea ali em caso de curto-circuito. Tá? Uma coisa aqui também importante aqui é que nesse caso o relé é não direcional, ele enxerga faltas antes e depois, né? A montante e a jusante da posição onde ele está. Porque aqui ele pode atuar em qualquer um dos 4 quadrantes aqui. Mas depois a gente vai ver que a gente pode alocar também o elemento direcional aqui para estar limitando ali as zonas os quadrantes de operação do relé. Para um curto à frente do relé, então, por exemplo, tá, o relé ele pode estar lendo uma corrente aqui, né, através do TC, que vai ser I ângulo de menos 80, por exemplo, e uma tensão de fase V ângulo de 0. Tá? Tensão e corrente no relé no momento da falta. A impedância medida pelo relé vai ser esse VF aqui, dividido pelo I, vai me dar Z ângulo de 80, né? Então, significa que a impedância lida ela é uma impedância lida do primeiro quadrante, tá? Aí se o módulo de Z cair dentro de uma das zonas de atuação, o relé irá atuar, tá? Dentro do primeiro quadrante aqui, por exemplo. Para curtos atrás, tá? do relé, né? Corrente reversa, então, por exemplo, ele estaria lendo uma corrente ali que seria um ângulo de menos 260, né? Menos 260 estaria mais ou menos estaria aqui nesse segundo quadrante aqui, né? E aí, se eu fosse dividir ali, né, para ver a impedância que o meu relé está lendo, ele ia dividir o V pelo I, ia chegar à conclusão que ele está lendo uma impedância Z ângulo de 260, e 260 está aqui no terceiro quadrante, né? Aqui então o ângulo da corrente e aqui o ângulo da impedância. Então, se dentro desse terceiro quadrante o módulo de Z cair dentro de um desses círculos aqui, né, dentro de uma das zonas de atuação, o relé vai atuar. Então, para garantir a operação seletiva em sistemas elétricos não radiais, tá, a gente acrescenta o elemento direcional, que nem eu expliquei lá nas aulas lá sobre proteção direcional, né, na lista de vídeos que eu fiz. Quando a gente tem determinados tipos de sistemas elétricos, né, que nem aqueles da aula passada, que era alimentado pelos dois lados, ou relés em anel, por exemplo, a gente precisa utilizar o elemento direcional ali para conseguir fazer a coordenação certa dos relés de proteção. Então, por exemplo, essa curva aqui, tá, seria um relé de impedância aqui associado com o elemento direcional. Ou seja, ele só vai atuar para faltas aqui que fiquem dentro dessa zona aqui, para metade da circunferência. Se a falta ela for nessa direção aqui embaixo, aqui, né, aí o relé não vai enxergar, né, ele não vai atuar, ele vai ficar bloqueado pela unidade direcional. Então, para cima aqui opera, né, toda a região em verde, aqui ele opera. Se estiver fora da região em verde aqui, mesmo estando aqui em cima, ele também não vai atuar, né? Porque aí é uma impedância normal, né? Ele não vai atuar. Mas se ele cair dentro da região da circunferência, mas nessa região branca aqui, né? Nessa região atrás aqui, ele não vai atuar porque ele vai ser bloqueado pelo direcional, tá?
Agora a gente vai ver aqui, tá, uma tabela que mostra aqui os valores típicos ali em porcentagem para alcance de cada uma das zonas. Então a zona Z1, que é essa daqui, a Z2 e a zona Z3 aqui. Então, por exemplo, para Z1, tá, que vai ser o menor valor de impedância, ele vem até mais ou menos 80 até 90% da linha, do trecho da linha de transmissão AB. Então aqui eu tenho a barra A, né, barra B, C, D, assim por diante. Para esse relé aqui que está logo depois da barra A, tá, função 21, se eu quiser que ele tenha 3 zonas de atuação, tipicamente o que a gente faz, tá? Eu pego até 80 a 90% do trecho AB, tá? Até o trecho onde eu teria aqui o próximo relé, que estaria associado com esse disjuntor aqui. Né? Para cada um desses disjuntores aqui, que é esse símbolo aqui, o quadrado, né? ou função 52, eu tenho um relé 21, né? Um relé de direção aqui associado. Então, 80% aqui, até onde começa o próximo dispositivo de proteção aqui, é a primeira zona de atuação, que é a zona instantânea. Para a segunda zona de atuação, que vem até aqui, ele vai cair na temporizada. Então, se eu correr um curto aqui, que fique entre o Z1 e até o Z2 aqui, ele vai cair nessa zona temporizada aqui. Ou seja, para esse relé aqui, a proteção ela vai ser temporizada. Por que não vai ser instantânea? Porque quem tem que atuar instantaneamente tem que ser esse relé aqui e esse relé aqui, né? Se o curto vier dos dois lados. Então, se esse cara aqui não atuar, esse Z2 aqui, que é desse relé aqui que está nessa barra A, ele fica de retaguarda do relé que estaria aqui, né? Que teria que atuar, né? E nesse caso um curto aqui cairia na instantânea desse cara aqui. E a terceira zona, que é a zona Z2, tá? Essa daqui, ela pega todo o trecho da linha B, todo o trecho da linha BC e todo o trecho, ou então poderia ser também 80, 90% aqui do trecho aqui da linha CD, tá? Então se ocorre um defeito aqui, esse relé que vai estar com esse disjuntor tem que atuar preferencialmente. Se ele não atuar, vai atuar esse cara aqui, né, como retaguarda. Provavelmente iria cair na zona 2 ou na zona 3 desse cara aqui. Então, isso aqui é bem importante, tá? Eu peço que vocês tirem um print ali, gravem bem esse slide aqui, porque ele é bem utilizado ali no projeto ali de proteção com relé de distância, né? Essa questão aqui de ter zonas de atuação. Então, na próxima aula eu vou continuar, tá? Para não ficar muito grande esse vídeo aí. Vou encerrar por essa aula aqui. Se tiver gostado do vídeo, não esquece de deixar o joinha, tá? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E aguardo vocês na próxima aula. Obrigado por assistir. Valeu!